Salve, salve pessoal! Sejam sempre bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Bruno Ferreira e hoje teremos uma conversa incrível sobre astrologia kármica com Gisélia Lakja, que é essa astróloga fantástica, que já está há tantos anos aí nessa jornada interplanetária. Mas antes de eu te passar a palavra, Gisélia, eu vou pedir licença e vou atender aqui a uma demanda do meu staff, ou seja, das pessoas que estão mais próximas comigo aqui nesse projeto, já dizendo que elas têm razão, porque eu nunca fiz isso, eu esqueço, mas reconheço a importância hoje, né, de pedir para que as pessoas curtam, compartilhem, assinem um canal e essas coisas mais, que de fato é importante. Já tomei muita bronca porque eu nunca fiz isso e hoje eu lembrei de fazer, tá? Então, agora sim, fiz, está feito, tá? Então, eu espero que de fato, as pessoas que se sentirem à vontade para isso, façam, porque de fato é importante. E vamos em frente com Gisélia Lakja. Gisele, seja muito bem-vinda. E sob as bênçãos de Mercúrio, que já não está mais retrógrado, tá? Conte pra gente quem é Gisélia Lakja, fique à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer seu convite, a oportunidade de falar sobre astrologia kármica, principalmente, que é uma área bem interessante e que eu gosto muito, né? E acho que ajuda muito no meu processo de autoconhecimento e ajudando as pessoas nas consultas. Primeiro, eu me defino como uma pessoa de bem com a vida. Eu acho que isso é importante, isso é minha marca registrada. Isso não significa que eu não fique triste, não me aborreça, mas assim, eu sou uma pessoa voltada para a vida, para viver aquilo, os desafios, as oportunidades, da melhor forma que eu puder. E na minha caminhada até chegar na astrologia kármica, eu primeiro fiz uma formação em psicologia na UFBA, mudei para São Paulo, fiz mestrado em psicologia experimental, fiz doutorado, cheguei até a qualificação e parei, porque foi quando eu comecei a ter interesse pela astrologia. E a pergunta que eu acho que todo mundo se faz em algum momento da vida, para seguir ou para mudar o rumo, foi o que eu estou fazendo aqui? Com certeza. Não era só o doutorado que eu não terminei, que cheguei na qualificação, passei e não concluí a tese. Era um momento de vida com muitas coisas. Então, nesse momento, eu me pergunto por que eu fui buscar astrologia. Eu já tinha estudado como brincadeira, Sim. Guardei os apontamentos, e nesse momento crucial da minha vida, de que eu estou fazendo aqui? Eu queria isso, quero aquilo, quero o quê? Acabei um noivado que já estava para ir casar, eu digo, não estou aqui, não me vejo aqui, e fui buscar um entendimento pela astrologia. E quando eu peguei, eu entendi tudo, assim, no meu próprio mapa. Isso me deu uma guiança de ficar estudando mais. E aí as pessoas vieram também. Eu estava num momento astrológico positivo, que abriu o conhecimento, e lá pelas tantas, eu digo que eu virei astróloga, porque eu não sabia que eu ia trabalhar com isso. Esse negócio funciona, vou trabalhar com isso. Sim. E assim eu cheguei profissionalmente em 1987, mais ou menos, e de lá para cá só tenho feito aprofundar, ampliar e ficar feliz com a escolha que eu fiz. E de lá para cá eu acabei fazendo o casamento da astrologia com a psicologia, que já tinha formação, e depois, mais adiante, fiz uma formação de terapia de regressão a vidas passadas, que aí faz o link com o trabalho de astrologia kármica. Como é esse link, sabe? O link é porque, assim, você olhar no mapa astrológico, dizer que ali tem questões de vidas passadas, não tem como você dizer que aquilo é verdadeiro ou que foi daquela forma, Mas, quando as pessoas passam por um processo de regressão, tem várias técnicas, mas eu me formei com Roger Unger. E quando você passa por um processo de regressão, aí você tem a sua própria vivência. E aí, se a gente olha aquela história de vidas passadas, de vida passada, contada e vivenciada no consultório por alguém que está num trabalho terapêutico dessa natureza, você encontra ressonância no mapa.
Tá. Né? Assim, então esse problema ou essa questão, essa dificuldade que aparece aqui na vida atual, que sugere que é algo de vidas passadas, ela vivenciou, pelo menos nessa história, com esse problema. Às vezes é uma questão afetiva, às vezes é uma questão de não autorização de trabalho, às vezes é uma questão de dinheiro, né? Às vezes é uma questão de saúde. Cada pessoa tem sua história. E isso que me fascina. Tudo isso refletido no mapa. Sim. E o contrário, você também poder ajudar a pessoa, a partir daquela vida passada, como que na vida atual ela pode lidar melhor com aquele padrão que já acabou. Porque, às vezes, Bruno, não tem uma sustentação de que aquela questão tenha tido um trauma na vida atual. Certo. Não teve nada, não aconteceu nada, não sei o quê. Mas eu nunca consigo isso, eu não consigo aquilo. Então, o mapa ajuda, nessa perspectiva kármica, ajuda você a entender padrões que vêm junto com você. Não importa a crença que você tenha, se você acredita ou não em vidas passadas, importa você entender que ali não, você conta que não tem uma história da agora, não tem um problema, não tem um trauma, mas que você não consegue avançar. Tem um padrão de repetição. E quando a gente olha o mapa astral da pessoa, o mapa astrológico, a gente bate o olho, já sabe onde estão. Eu chamo os créditos e débitos. Certo. Maravilha. Entendeu? Entendido. E me diga uma coisa. Antes da gente aprofundar um pouco mais essa questão do mapa e entrar na astrologia kármica, por que o Mercúrio retrógrado é tão importante assim para as pessoas? Na verdade, fora o Sol e a Lua, todos os outros planetas pessoais, sociais, transpessoais, em algum momento retrogradam, quer dizer, andam para trás. Só que o Mercúrio, ele é o planeta tido como o planeta da comunicação. Então, em tudo, não é só a comunicação falada, escrita, sim, claro. O movimento, a dança, o conhecimento, a inteligência, são papéis de Mercúrio. Então, quando ele anda para trás, fica retrógrado, que acontece 3 vezes ao ano, então ele é quem acontece isso mais vezes. Então, ele é tido como um planeta pessoal, faz parte do nosso dia a dia. Então, as funções mercurianas no mundo ficam atrapalhadas, digamos assim. Agora, quase todo mundo hoje em dia já incorporou esse vocabulário do Mercúrio retrógrado. Você vê em propaganda de televisão, você vê nas novelas. Exatamente. Não, porque você vê nas piadinhas. Por quê? Porque as pessoas estão compreendendo que tem uma função. Isso que eu acho lindo na astrologia. Não é você adivinhar o futuro, não é você ficar presa no passado, mas é você entender a dinâmica da sua vida a partir do seu mapa, que é a sua bússola. Então, o Mercúrio retrógrado, e dessas 3 vezes que ele retrograda todo ano, vai ter funções diferentes. Mas qual é a geral? Rever comunicação, rever o que você está comprando ou vendendo, rever sua mente, rever seus projetos, rever aquilo que está engavetado, rever os cuidados com a mala, que se você vai viajar, etiquetou, não esquece, rever onde você botou a chave do seu carro, rever seu óculos. Cadê meu óculos? Está no seu olho, está no seu rosto, você não vê, se procura. Então, uma das coisas práticas que eu aprendi com esse Mercúrio retrógrado, em qualquer situação, Mercúrio também é o brincalhão. Certo. No mau sentido, ele é o trapaceiro, engana, porque é da inteligência. Então, quando você está numa situação difícil, um período de Mercúrio retrógrado, procure levar na esportiva, dentro do possível, procure achar o lado brincalhão dele, procure dar risada, procure, né, ver qual é a saída. Levar menos a sério. Menos a sério. Eu já viajei com Mercúrio retrógrado várias vezes e não aconteceu nada. E uma das vezes, minha mala foi roubada. Tá. Não achei nunca mais. E quando eu cheguei no aeroporto que a mala não estava, imediatamente eu sabia que ela não estava extraviada, eu sabia que tinha sido roubada, porque tinha um aspecto específico no meu mapa. Certo. Eu tomei todos os cuidados, né? E tive um outro aprendizado, porque a mala não voltou mais, voltei na justiça, mas outras vezes não. Então não é para ter medo de planeta nenhum retrógrado, é para entender que a retrogradação significa rever, refazer, reorganizar, repassar. É um momento de mais introspecção? Isso, refletir. Então a gente diz, faça o exercício do R quando um planeta está retrógrado. E tem outros que retrogradam por muito tempo. Então a gente nem fala muito, senão a pessoa diz, meu Deus, eu vou dormir e esperar passar a retrogradação. Vai se pegar lá
Netuno, Urano, ficam O próprio Saturno, então eles ficam retrógrados muito 3, tempo, 4 e aí meses. aquelas funções representadas pelo planeta, elas ficam, digamos assim, que de stand-by ou na berlinda, e isso, Bruno, não vai ser igual para todo mundo. Sim. É igual no sentido geral do aprendizado, mas tem que olhar o mapa pessoal, em que área que cai, como é que você tem vivenciado as funções daquele planeta na sua vida, as questões kármicas, que são o que você traz na bagagem, o que é agora, entendeu? Entendi, claro. Mas tem um aspecto aí na sua fala que me chama a atenção, que é o seguinte: você consegue extrair muito do que você está trazendo do próprio mapa. E Isso. Por vezes as pessoas têm a crença de que a astrologia é uma espécie de vidência. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Para ser astróloga, precisa ser vidente? Essa é uma questão importante, porque, veja bem, se a gente pensar do ponto de vista de evolução, todos nós podemos ser videntes, entre Sim. aspas, sensitivos, sensíveis, uns mais, outros menos. Mas para você ser astrólogo, você não tem que ter vidência nenhuma, porque a astrologia não é adivinhação. É claro que você tem Perfeito. possibilidade de fazer uma interpretação do mapa de uma pessoa de uma forma puramente técnica, que eu já vou dizendo logo que fica muito chato, né? E tem uma forma de você se colocar. Então, esse sensitivo é a colocação, digamos assim, da característica que eu chamo a marca registrada daquele astrólogo, né? Que pode ser mais falante, menos falante, mais sensível. Eu, por exemplo, como a minha formação foi em psicologia experimental, quando eu comecei a trabalhar com astrologia, que fui logo para a linha de astrologia kármica, veja, são duas vertentes diferentes. Eu aprendi muito do método, da forma de pesquisar na USP, né? Eu fiz mestrado na USP. Então, foi muito bom esse período. Me ajudou a classificar coisas, a olhar o mapa astrológico de uma certa forma. Mas eu não me permitia, no início, Bruno, me soltar nesse lado sensitivo, que as pessoas às vezes dizem que é evidência. Muita gente ainda hoje diz assim, isso aí deve ter alguém com você. Pode ser que tenha, não desacredito, não. Mas, assim, não é isso que é o meu diferencial. Então, naquela época, eu não me permitia dizer coisas, por exemplo, intuitivas. Certo. Que você, não é que você tira do nada, porque o mapa calculado está ali, mas é que você sente que pode ajudar a pessoa dizendo aquilo. Hoje em dia, eu não estou nem aí. Eu falo assim, e fiquei toda arrepiada quando eu falei isso para você. O que ela vai fazer com isso não é um problema meu, Claro. Mas eu registro, então eu não tenho mais vergonha nem dificuldade de registrar esse todo que me acompanha durante aquela consulta, diferente de uma outra consulta, às vezes com aspectos parecidos no mapa. Então, não precisa ter evidência, precisa ter sensibilidade. Claro. Por trás do mapa tem uma pessoa. Você não pode enfiar a pessoa no mapa. O mapa é a história dela. Né? É o manual de instruções dela. Exato. Um termo que eu tenho usado muito recentemente. Esse é o manual de instruções. Ninguém fica lendo o manual de instruções direto. Você pega as funções básicas, aprende e pronto. Depois você vai olhar, se dá um tilt, dá um problema. Ou então, se você está cansado de fazer aquelas mesmas coisas, deixa eu pesquisar esse botão azul, vermelho aqui que eu nunca... Aí vai lá no manual e aí avança. São as escolhas que a gente faz, né? Com o nosso livre-arbítrio, que existe sempre. Claro, claro. E a era de Aquários, Gisele? Estamos na era de Aquários, estamos no momento de transição planetária. É uma novela também, porque estamos mais para a era de Aquário do que a era de Peixes que nós acabamos de sair. Mas não existe um dia D, que assim, agora estamos na era de Aquário, né? Porque pelos cálculos, pode ser lá para 2100 alguma coisa, então estamos mais perto da era de Aquário. Tudo que a gente vê está acontecendo mais ligado à era de Aquário, não tem mais buscar um salvador da pátria, entrar no vitimismo, ou então ficar viajandão, que é uma coisa da gente culpar alguém, né? Ou buscar saídas só religiosas, enfim. É um momento mais de sociabilizar, de buscar saídas mais coletivas, que não significa necessariamente que a gente faça escolhas boas, né? O ser humano tem muito para se aperfeiçoar. Mas não estamos tecnicamente ainda na era de Aquário. Estamos, né, na transição. Estamos na transição. E para quem não está familiarizado com essa nomenclatura, com esses conceitos, o que mudaria
na era de Aquários? Qual seria a Então, principal característica dessa nova expectativa era? é exatamente das coisas mais sociais. Aquário é tido como progressista, como futurista, como social, né? Como das questões novas, da pesquisa, da ciência, da inovação, do futuro, dos grupos. Aquário é o signo que representa essa possibilidade de existência de grupos diferentes, de ideias diferentes. Aquário é o signo que representa a quebra de preconceito. E isso não significa que não tem aquariano preconceituoso, Claro. porque uma coisa é você falar do signo, outra coisa é falar das pessoas que nascem do signo. São coisas muito diferentes. Então, e esse é o lado, digamos assim, positivo de Aquário. Todos os signos têm um lado que a gente pode dizer de superior, inferior, bom, Luz ruim. e sombra. Luz e sombra, perfeito. Né? Então, a diferença de Aquário na expectativa positiva era um salto da humanidade. A gente está vendo isso já mais próximo de Aquário, também no lado tecnológico, Perfeito. que é outra vertente de Aquário. Tem as relações sociais, a expectativa dos grupos. Ressonância Schumann está aí. Isso. Totalmente, né, oscilante. Isso. E novos conhecimentos. E tem a tecnologia, a inteligência artificial, os carros, os robôs tomando conta de tudo. Isso tudo tem a ver com a tecnologia. O celular que você compra hoje, amanhã, está mais ainda obsoleto. Né? Mas não podemos perder a perspectiva de que é o humano que está por trás disso tudo. Então, quando a inteligência artificial vai chegar a tomar tudo, eu digo, nenhuma inteligência artificial vai me substituir. Não é nenhuma pretensão, mas é realmente não querer ficar nesse lugar de que você não faz mais nada sem a inteligência artificial. Né? E, claro, tudo que é vanguarda tem seus prós e seus contras. Claro. Né? Tem que aproveitar o bom, sem dúvida nenhuma, da ciência, dos grupos. Então, Aquário representa essa possibilidade de você avançar, né? E trazer o futuro para o presente. Perfeito. Né? E de que forma, Gisélia, a astrologia, na sua visão, ela pode contribuir para o autoconhecimento? Para mim, Bruno, esse é o grande salto da astrologia. Porque a gente tem uma astrologia, vou chamar assim, uma astrologia de eventos. Ela se presta a fazer previsões? Presta, sim. Previsões para eventos, para catástrofes, para mudança disso, para empresas. Você pode fazer e ser muito preciso. E não tem a ver com vidência? Não tem a ver com vidência, tem a ver com essa, vamos chamar de uma relação de sincronicidade, né? Daquele evento com aquilo que está acontecendo. Não é uma relação de causa e efeito. Tá? Mas é uma relação a gente poderia chamar de coincidência, de sincronicidade, né? Porque a gente está sempre lidando com ciclos, e esses planetas são cíclicos, então você tem como voltar atrás no tempo para avaliar o que aconteceu no ciclo anterior. Isso tudo dá uma dimensão nesse sentido de avanço. Agora, essa questão já me perdi agora. Eu falo tanto. Repita aí. Do autoconhecimento? Do autoconhecimento, é isso, fazer o link. O autoconhecimento é o grande salto da astrologia. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Então, saímos daquele tempo que tudo era o signo, que se fazia um horóscopo geral, todo mundo queria ler, ou então jogava no lixo. Né? Então, se percebe que as pessoas são diferentes, até os gêmeos são diferentes. Com certeza. Então, o grande salto é usar esse conhecimento para a pessoa se conhecer melhor naquilo que ela traz como bagagem. Porque aquele mapa, se você tem data, cidade e horário de nascimento, aquele mapa representa a sua chegada, o seu RG astrológico, o seu DNA. O DNA cósmico. Cósmico, isso eu uso muito esse termo também, né? Eu sou genética cósmica, mas aquilo representa você. E recentemente, muitas pessoas têm falado, alunos meus que falam, e eu incorporei muito isso como muito interessante para o autoconhecimento, que é assim, eu avancei muito em questões minhas pessoais na minha vida, a partir do trabalho com o mapa, quando eu não sei se a palavra foi, mas quando eu me percebi, quando eu passei a viver o meu mapa.
Mas não é que a pessoa passou a viver como receita, é o contrário. Ela passou a perceber, estudando astrologia, que aquilo dizia mais dela do que ela imaginava. Então começou a perceber o processo, porque a gente sempre tem livre-arbítrio, né? Mas você não pode nascer manga e virar maçã. Verdade. Então existe uma essência e existe um destino relacionado com essa essência. E o autoconhecimento, eu acho que é um pouco isso, é você saber quem você é, no sentido bem amplo da palavra. Nessa perspectiva da astrologia kármica, no meu trabalho, eu procuro ver e direcionar para o que a gente chama a missão de vida. Eu não vou dar uma receita de bolo, eu não tenho como dizer qual é a missão da pessoa no sentido literal, mas tem alguns pontos que ajudam a gente a cercar e dar um direcionamento que, em geral, a pessoa já tem aquela resposta, ou está com medo, ou foi, voltou e foi, ou vem buscar num momento certo de dar aquele passo, diz, eu estava pensando exatamente isso. Então, tem algo que é como um fiel da balança, ou um pilar básico de uma construção, que sempre esteve ali. E que o mapa, numa interpretação de autoconhecimento, ajuda você a entender. Inclusive, Bruno, ajuda você a entender por que agora e não antes. Perfeito, verdade. Então, se a gente pensar nessa perspectiva da astrologia como autoconhecimento, a gente até arriscaria dizer assim, se eu soubesse disso antes, eu faria diferente. Você não Talvez faria não, diferente, né? porque você estava em outro ciclo. Sim. Você estava em outra lição. E tanto estava que não foi lhe dado conhecer aquilo antes. Né? Exatamente. Você tropeça naquilo e não vê. E eu acho fantástico isso. Quando você olha e que a pessoa começa a falar, às vezes, de um ciclo anterior, está acontecendo isso, isso e isso. Isso aconteceu mais ou menos há tanto tempo atrás. O que aconteceu na sua vida de bom ou de difícil, dependendo da situação? Foi tal coisa. Aí, quando você vê, é uma coisa parecida. Ou é uma nova edição. Então, a gente sempre tem a oportunidade de estar revendo um momento anterior e escolhendo como avançar para a etapa seguinte. Passar de fase. Isso. Às vezes com muita dor. Inevitável. Mas eu não acho que a gente veio aqui para sofrer. Ótimo, já ia lhe perguntar exatamente isso. A Gisele, me diga uma coisa. Você, na sua visão, de que forma a astrologia ela promove uma aproximação com a espiritualidade? Eu acho essa pergunta fantástica também, Bruno, porque essa é uma questão importante que não pode ser confundida com religião. Sim. Né? Nem com horóscopo. Nem com horóscopo. Mas, nesse sentido, o mapa, eu acho o mapa astrológico um sistema perfeito. Hoje em dia, quase todo mundo ou fez o mapa, ou conhece o desenho do mapa, ou sabe que a astrologia não é só o signo de nascimento. E aí, essa compreensão, essa pergunta da espiritualidade, ela existe para todo mundo. Todo mundo tem uma. Mesmo quem diz assim, eu sou cético, eu não tenho religião, que é outra coisa. O ser espiritual, ele está na gente. Naquilo que você faz, num cuidado com uma planta, num cuidado com uma pessoa que está em dificuldade, que não é seu parente, que você está fazendo para ajudar aquela pessoa, porque você vê que você pode ajudar e você não vai ganhar nada em troca. Então, para mim, a espiritualidade, a gente está encarnado porque a gente é um ser espiritual. Né? Então, a astrologia, o que ela faz, quando você particulariza essa questão no mapa das pessoas, existe uma área específica no mapa, que é a área 9, certo. Que é uma área que diz como é a sua filosofia de vida, como é a sua busca. Uma área sagitariana. Que é uma área sagitariana. No mapa padrão, o 9º signo é Sagitário, o regente é o planeta Júpiter, que expande. Expande o quê? O conhecimento, sua busca. Você se expande na medida que você tiver curiosidade. E se expande como? Viajando, conhecendo outras línguas, conhecendo outros países, buscando estudando, autoconhecimento. Sagitário é autodidata, ninguém precisa ficar com ferrão para você estudar. Você tem uma curiosidade, você vai buscar sozinho, ali você está tendo uma ação sagitariana. Então, a compreensão da astrologia, no sentido amplo da espiritualidade, é você compreender que você tem um pouquinho de cada signo. O mapa ele é uma mandala, com os 12 signos. Mas essa sua pergunta é uma pergunta de casa 9.
Então, você olha o mapa de uma pessoa, você já sabe mais ou menos qual é a expectativa dela, se ela é uma pessoa mais aberta para os conhecimentos, se ela é uma pessoa mais fechada, se ela é uma pessoa mais tímida, no sentido de expor as ideias, se ela é uma pessoa mais rígida, né? Então, isso significa que ela pode ir mais devagar ou mais rápido na busca dela, não é questão de ser bom ou ruim, mas é questão de compreensão do quanto que ela se permite ou não. E aí, de novo, eu faço o link com a questão de vidas passadas. Muitas vezes a pessoa não se permite ampliar questões na vida porque tem um trauma que às vezes não é da agora, né? Tem um medo, tem uma dificuldade, tem uma autocobrança, tem um resgate para fazer naquela área, então ela precisa ter mais cuidado, mas ela não precisa não manifestar aquele desejo ou aquela vontade. Então, a espiritualidade, para mim, ela está contida em qualquer trabalho de autoconhecimento, e com o mapa astrológico não seria diferente. Eu acho que mesmo as pessoas que busquem assim, eu quero saber se eu vou ter dinheiro, eu não atraio esse tipo de cliente, mas assim, tem gente que pode estar buscando, quero saber se tem dinheiro, quer ter dinheiro, quer subir a vida, tudo bem. Mas, em geral, as pessoas me buscam, e isso foi desde o início do meu trabalho, por isso me deu aquela confiança de esse negócio funciona, eu vou trabalhar com isso, que é a busca do autoconhecimento, que é o entendimento das questões, mas do ponto de vista de se melhorar como pessoa, e não simplesmente de ganhar mais dinheiro, de ter mais status, mais posição, que tem também, né? Claro. Mas quando você entra na vibe do autoconhecimento, você se achou. Sim, com certeza. Né? Você tem as só respostas, uma questão de tempo. Você tem as respostas, ou você tem mais perguntas. Né? Mas você tem um caminho. Sim. Quer dizer, esse é o caminho. Né? Excelente. Esse é o caminho. Excelente. Então, acho que como para a gente introduzir, se aproximar do nosso tema propriamente, eu acho que estamos bem, né? Acho que está de bom tamanho. Mas, afinal, o que é essa astrologia kármica? Porque a gente ouve falar em astrologia clássica, astrologia védica, astrologia psicológica, e astrologia kármica. A astrologia kármica, ela vai necessariamente incluir uma compreensão de continuidade, digamos assim, né? De que sua vida não começou ali. Então, vai incluir conceitos de reencarnação, conceitos de vidas passadas, sem necessariamente você ter que entrar nessa questão de você foi o quê, quantas vidas foram. É uma questão conceitual, é uma questão de princípio, né? Até de filosofia, digamos, dentro da astrologia. E é uma especialidade, como qualquer área tem, né? A medicina tem suas áreas de especialidade, a astrologia tem também. O mapa em si ele é o mesmo traçado, mas o astrólogo ele vai se diferenciar naquilo que tem a ver com a crença dele, com a abordagem dele, né? Então, a astrologia kármica inclui essa perspectiva de você trazer uma bagagem quando você nasce, que é uma bagagem que não é só a bagagem genética dos pais, que tem um sentido maior. Né? E aí também a gente precisa clarear o sentido de karma. Né? O karma não tem uma conotação só negativa, como se pensou há muito tempo. Não, é meu karma, como uma coisa pesada. Tanto que eu chamo de créditos e débitos. A questão kármica, ou a astrologia kármica, vai lidar com essa questão de causa e efeito, que na verdade não é relação direta, né? Porque às vezes você diz assim, puxa, que sorte que eu tive. Se você analisar do ponto de vista astrológico, esse termo sorte seria o planeta Júpiter, que é o planeta considerado o grande benéfico, que amplia possibilidades, e que, associado com a lei da graça, o que é a lei da graça? A lei do merecimento. Então, ali não é que você diz que sorte, não é que sorte. Você está tendo um retorno positivo de um crédito que você tem. E o contrário também acontece, que aí a gente joga o crédito do difícil para Saturno. Senhor do tempo, senhor do karma. Olha aí a dificuldade que você está passando agora. Porque tem alguma coisa que você precisa retomar. Mas, independente dessa ponte com a vida passada, o mais importante é você poder decodificar
digamos assim, entre aspas, saídas que você tem hoje. Eu, como eu disse, não tem uma receita de bolo, mas tem você pedir que a pessoa preste atenção. Por exemplo, com Saturno, muitas vezes eu costumo dizer para a pessoa: risque do seu vocabulário, eu tenho que, eu preciso. Quando a pessoa tem um Saturno muito difícil, não, porque está sempre se cobrando e sempre sem tempo, eu não tenho tempo, né? Isso é um peso de Saturno. Então, preste atenção, não diga mais eu preciso, não diga eu tenho que, diga assim, eu quero, eu desejo, eu vou. Preste atenção e substitua, porque senão tem uma negação do merecimento. Tá. Quando tem uma posição difícil que sugere que tem dificuldade de vida passada. E com Júpiter, o contrário. Muitas vezes, a pessoa tem uma possibilidade boa e uma lei da graça, digamos assim, ali, e ela não percebe. Então, acho que na função de orientação, de aconselhamento astrológico, você também tem que chamar atenção para aquilo. Olha, repare, olha que coisa de abertura você tem. É mesmo, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, já puxa para o difícil, você volta. Presta atenção. É mesmo, sempre que eu estou em dificuldade, alguém me ajuda, aparece. Então, foque mais nisso. Né? Então, você está dando uma sugestão que vai ser da escolha da pessoa, mas ela saber que aquilo também está ali. Né? Aquela abertura também está ali. E, às vezes, essas leis são uma coisa mais situacional. Então, você tem uma vida mais difícil, mais de trabalho, e de vez em quando você lida com esse abraço de Júpiter. Outras vezes a pessoa já traz essas leis bem nítidas no próprio mapa natal. Aí a gente diz, puxa, fulano é uma pessoa de sorte. Aquilo vira uma marca da pessoa. Fulano que tem sorte, ele tem merecimentos. Uhum. Entendeu? Então a questão kármica está ligada a você considerar que você reencarna e traz padrões. E o momento do nascimento é um momento em que você chega, a gente acredita, né, na linha kármica, que você nasce no momento em que o céu está em sintonia com o seu destino individual. Aí você chega. Né? Você chega, nasci de parto normal, nasci de cesárea, não importa. Aquilo é a sua chegada. Antecipou o parto. Antecipou o parto, marcou hora com o médico. Tem vários casos desses de marcar e a criança nasce no corredor, porque diz, não vai. Aí ascendente aquário, não dá outra. Por quê? Porque eu vou chegar, aquário é rebelde, né? E aquário é individual, liberdade. Então, não vou chegar com essa hora marcada, eu vou chegar na hora que eu quiser. Então, e aí é interessante que até os animaizinhos, as pessoas que cuidam de animais, se elas forem ligadas na astrologia, elas veem que os animais são diferentes. Um gato de leão, um gato de escorpião, né? Um gato ariano, um gato sagitariano. É muito diferente. Né? E se você tiver o mapa mesmo do nascimento do bichinho, melhor ainda. É mesmo? Isso eu nunca tinha observado. Porque tudo na natureza que tenha um nascimento, uma hora, um local e uma data, nasceu. Sim. Então, esse é o princípio básico da astrologia, né, que está ligado à natureza. Nós não estamos soltos no mundo. Né? Então, o sentido kármico também é um respeito a essa lei da natureza. Né? E essa ponte com a continuidade da vida. Né? Então, você tem uma responsabilidade que não acabou naquela vida. Aí você vem, você bate o olho, você já olha, você pode começar falando daquilo. Pessoal, você tem uma questão kármica difícil com tal coisa, por isso você precisa estar atenta ou resgatar para não inverter a situação, às vezes é na família. Pegando exatamente essa parte aí, tá? Digamos que haja uma situação kármica, como você descreveu, na família. Sim. O mapa, ele traz elementos para você, vamos dizer assim, descarregar esse karma? Olha, eu diria, Bruno, que o mapa de nascimento, ele é a fotografia do céu na hora daquela chegada, parado para entender a bagagem e o que vem junto, os créditos e débitos. Agora, essa possibilidade do entendimento do que você vai fazer, isso é o próprio movimento da vida da pessoa, que é o que a gente chama, tecnicamente, os trânsitos, porque a gente parou o céu,
Sim. reproduzido no mapa só para entender a chegada. Tá. Mas o céu está em movimento. Então, uma das coisas que eu acho que ajuda a entender por que a astrologia funciona é porque a gente lida com os ciclos. Então, você tem como, quando você fala assim, olha, cada 2 anos acontece tal coisa, eu tenho que começar aqui a brigar, você já sabe que é um ciclo de Marte, 1 ano e 8 meses, 2 anos. Tá. Ah, quem é Marte? Marte é o guerreiro, Marte é quem abre caminho, Marte é quem começa. Então, todos nós temos uma possibilidade de, a cada 2 anos, 1 ano e 8 meses, 2 anos, renovar a energia na área do mapa onde a gente tem aquele Marte. Né? Embora ele, no sentido geral, seja quem comanda. Nada acontece sem a energia de Marte. Isso é para todo mundo. Você está com preguiça, quando você não quer sair da cama, quando você está com medo, quando você não quer ir competir em algo que é importante para você, porque você está com receio, seu Marte está com problema. Né? Porque Marte é o tesão no sentido amplo da palavra. Eu vou, eu quero, eu vou conquistar. Né? Então, tem sempre esse direcionamento. Agora, a escolha é sempre da pessoa. Eu diria assim, para fechar no que você perguntou, a oportunidade aparece de você mexer naquilo, senão não teria sentido. Agora, o que vai acontecer com aquilo é uma interrogação, porque você sabe que está ali na bagagem. Isso aqui tem um nó aqui, tem uma questão kármica aqui, difícil de tal ou qual natureza. Às vezes a gente consegue descer a detalhes mesmo, que a pessoa vai expor. Ah, realmente, eu nasci, minha mãe morreu, ou eu nasci, fui criado por minha avó, não sei o quê, não tive família. Então, desde pequeno que eu fico culpada quando minha mãe saía, que eu ficava com medo. Aí uma coisa exagerada. Ou então a área de filhos, que é uma coisa comum. Você bater o olho, você saber que a pessoa tem tendência ali para adotar criança. Não vai dizer, você não vai ter filho. Não me pertence isso. Mas muitas vezes a pessoa precisa adotar primeiro para depois ter os próprios filhos. Ou nem vai ter os próprios filhos biológicos, né? Ou tem aquele desejo, que não é um filho necessariamente adotado, mas ela tem dentro dela aquele desejo de cuidar, de uma maternidade ampliada, né? Então, ela tem algo a trabalhar, a mexer naquela área específica. O quanto que ela vai acordar e como que ela vai mexer, que tempo que ela vai despertar para aquilo, é muito pessoal. Mas os trânsitos, esse movimento planetário, esse ciclo que cada planeta vai fechando a partir do nascimento, e de tempos em tempos a gente acorda naqueles aspectos, esses ciclos que trazem a oportunidade de você mexer. Eu chamo de oportunidade, desafios e oportunidades de você mexer naquele tema. Né? Perfeito. E sempre a gente vai olhar a bagagem. Eu sempre tive dificuldade para tal coisa, esse ano está super tranquilo. Aproveite, porque esse ano só. Então a pessoa incorpora. Né? Sim. Chegou no momento de dar aquele salto. Né? Enquanto a gente está vivo, você tem como movimentar seu mapa. Porque você está vivendo ele. Ele não está ditando nada para você fazer, ao contrário, você pode se identificar. É muito interessante que, às vezes, nós, astrólogos, em muitos momentos, descobrimos aspectos no nosso mapa que sempre estiveram ali. Meu Deus, mas esse planeta... Nunca observei que esse planeta estava em tal signo, ou é um asteroide, que às vezes a gente vai incluindo outros elementos no mapa. De qualquer forma, você descobre e passa a prestar atenção aqui. É como se a gente tivesse uma demanda, aí vou usar um termo espiritual, uma demanda espiritual de ir tomando consciência das questões que são importantes para a sua existência e que vão fazer a diferença na sua vida, no seu estar aqui. Sim. Na Terra. É isso mesmo. Não é? Exato. Então, você, em alguns momentos, aí, na verdade, em vários momentos, você menciona, por exemplo, olha, se eu bater o olho aqui, eu vou saber, por exemplo, que fulano tem tendência a adotar, ou que existe uma dificuldade kármica na família, ou na área tal. Então, o ponto de partida para isso, naturalmente, é o mapa. Sim. Eu queria explorar um pouco mais como é que você faz essa análise, essa observação, olhando o mapa, mas antes, até para quem
não, eventualmente, ou nunca fez um mapa astral, não está familiarizado com o mapa astral, o que seria o mapa astral? Quais são os elementos que estão inseridos ali no mapa astral? Qual seria a função de um mapa astral? Mesmo para quem está acostumado, conhece aquela mandala, tem outros elementos ali também. Né? Então, vamos tentar nivelar um pouquinho para quem não está tão familiarizado aqui com essas noções. Então, em geral, todo mundo conhece o signo de nascimento. Exato. Né? Que é o signo que está o Sol naquele mês. Quando você faz o mapa astrológico, né, você precisa de data, cidade e horário de nascimento. E aí isso gera uma mandala com o céu daquele momento para o lugar que a pessoa nasceu. Foi Paris, foi São Paulo, foi Brasília, tá? E aquela hora. Então, aquele mapa, ele contém todos os elementos do céu em posições específicas para aqueles dados de nascimento. Uma coisa você nasceu no Brasil, outra coisa você nasceu no Japão, nasceu em Paris, enfim. Então, aquele desenho contém os 12 signos, divididos em 12 áreas. 30 graus para cada. Que a gente chama de casas astrológicas. E, quando a gente olha o desenho do mapa, ele tem os signos, os 12 signos, ele tem a posição que os planetas estavam no céu naquele momento. Então, às vezes, a pessoa nasce num signo, por exemplo, nós estamos no signo de Virgem hoje, né? A Lua hoje também está em Virgem. Então, se a gente tirar um mapa agora, a Lua vai estar próxima do Sol. A Lua em Virgem, o Sol em Virgem. E os outros planetas estão em outros signos. Então, esse nascimento, ele mostra onde estavam os planetas, em que signo eles estavam passando. Eles não saem desse circuito, eles saem de um signo, entra no outro, sai do outro, entra no outro. Isso que gera os ciclos. E cada um tem seu ritmo, sua velocidade. E o outro aspecto que fecha o desenho do mapa são as linhas coloridas no meio do mapa, que são as relações de distância entre esses planetas, e que ajuda a gente a entender se é um aspecto fluente ou tenso. Desafiador. Desafiador, que vai dizer o quê? Aqui tem uma história difícil, porque às vezes você diz, a pessoa é de Leão. Pois é, desculpa até fazer esse parêntese aqui. Um aspecto desafiador, ele tem natureza kármica, vamos dizer assim? Uma quadratura, por exemplo. Sim. Ou uma oposição. Sim. Sim. Posso dizer que é um elemento kármico do mapa. Porque aquela tensão ou aquela fluência está no momento da chegada. E dependendo do tipo, do aspecto, a gente pode dizer, ó, isso é antigo, isso é mais novo. Então, isso é técnico. Né? Quando você olha o mapa, você sabe se, por exemplo, para o leigo pode olhar tudo linha vermelha. Isso. Os vermelhos são os mais tensos. O roxo. Né? Aí tem os azuis, os verdes são os mais fluentes. Né? Então, às vezes, o pessoal olha e diz assim, nossa, está tudo tenso. Mas, na verdade, mesmo uma quadratura, uma tensão entre planetas, ela pode ser mais difícil para uma pessoa do que para outra. Tá. Então, tem uma análise kármica também aí, né? De quanto tempo você vai levar, aquilo ali é muito mais difícil. Então, se você não tiver força de vontade, ou se não for o projeto dessa vida, talvez você não resolva aquela dificuldade. E outras vezes você olha e diz assim, bom, a pessoa levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, que ela está tentando. É outra coisa que traz algo mais, não queria chamar de mais leve, mas que pode até ser mais leve. Né? Então, o tenso tem... Eu diria assim, que o mapa de nascimento, ele conta uma história. Tá. Que você traz de onde? Na perspectiva da astrologia kármica, você traz, porque você tem uma continuidade para dar e tem resgates para fazer, ou tarefas a cumprir, que fazem parte do livre-arbítrio da pessoa, não é um castigo. Mas assim, você trouxe isso. Então, como é que você vai lidar com isso na vida atual? E aí entra o livre-arbítrio. Entra o livre-arbítrio. E como eu disse, o livre-arbítrio existe sempre, mas você não pode nascer manga e querer virar maçã. Então, o destino de uma maçã é ser maçã. Tá. Você pode cuidar bem ou mal da sua macieira, e aí você vai ter um resultado diferente do que seria o esperado.
se você não cuida. E aí é que faz a diferença. Você tem que cuidar daquilo que você diz que gosta, daquilo que você diz que quer. Entendi. São as escolhas, Sim. né? E aquela ideia de que, olha, os astros, eles inclinam, mas não obrigam. O que você... É uma palavra para diminuir aquele peso que tinha de que a gente era controlado pelos astros, né? Então, é uma coisa mais tênue. Os astros inclinam, mas não determinam. Na verdade, é uma questão mais, digamos assim, mais para ajudar o leigo a não ficar preso no determinismo, né? Tá. Mas o que funciona mesmo é você poder se reconhecer naquele mapa, né? Então, você não é somente o signo de nascimento, Sim. mas o signo de nascimento é importante. Por quê? Porque é o signo que passava o sol. Uhum. E o sol é a luz. A gente vai... É a sua luz. Então, a sua luz pode ser leão, pode ser escorpião. Uma luz de leão é diferente de escorpião. Por que eu estou usando os dois? Porque é luz e sombra. Escorpião é mais reservado, mais fechado, mais desconhecido. Uhum. Leão é mais exibido. Mas eu estou falando do signo, não estou falando das pessoas. Da pessoa. Muitas pessoas de leão que são muito fechadas, muito tímidas, que nem parecem um leonino típico, cheguei chegando. Pois é, nesses casos, a que a gente poderia atribuir isso? Ao resto do mapa. Tá. Então, você nasce com um signo de leão, seu sol é leão, quer dizer, sua luz é para chegar, para brilhar, para realizar. Leão é o signo que representa espontaneidade, brincadeira, alegria, vocação, o lado criança, a criação, né? Quando você nasce com Sol em Leão, mas nesse momento vários planetas, vou pegar os mais kármicos, digamos assim, Saturno, pegar logo um Saturno. Retrógrado, misericórdia. O Saturno está brigando com esse Sol, está tenso com esse Sol. O Plutão, que é o planeta regente de Escorpião, que também traz características muito diferentes quando faz uma pressão naquele Sol, uma linha vermelha, para falar na linguagem do desenho, muda completamente, porque o Sol ele é espontâneo, ele cheguei chegando. Se tem uma pressão naquele Sol, e aí vem a questão kármica, a pessoa pode precisar ter mais atenção. Se é com Saturno, responsabilidade com aparecer, ter autoridade para se exibir, não se exibir de maneira qualquer. Porque Leão é espontâneo, mas às vezes é sem noção. Essa responsabilidade a que você se refere seria que se um Saturno tivesse, por exemplo, em Leão. Tá. O Saturno podia estar junto do Sol, dar um entendi. tipo de interpretação. O Saturno podia estar oposto ao Sol, no signo oposto. O Saturno podia estar naquele aspecto de quadratura. Qualquer aspecto desafiador de Saturno com o Sol muda. Porque Saturno é pai, o Sol é filho. Sim. Então, já é interessante que muitas vezes, sem fazer o mapa, você vê pessoas com o nome filho, neto, fulano de tal filho, fulano de tal neto. Né? Você já sabe que tem um Saturno forte naquele mapa. Por quê? Porque a pessoa, o pai, o avô que botou o nome, tem uma projeção ali naquela criança. E a propósito disso, eu até vou antecipar uma pergunta que eu lhe faria mais adiante. Naqueles casos em que pais e filhos nascem no mesmo data, no mesmo dia, sim, tem alguma característica no mapa? Eu não tenho um estudo sistemático com isso, mas eu diria que não é coincidência, que tem questões, porque aí tem uma coisa de identidade, né? Eles são parecidos, mas são épocas diferentes, porque sim, o pai é mais velho, né? Então vai ter planetas do mapa, que é o que a gente chama de sinastria, comparação de mapas para fins de relacionamento. Aí você tem, comparando o mapa do pai com o mapa do filho, aí você vê que o pai nasceu na mesma data, mas o pai, na época dele, tinha tais planetas em tal lugar que colocam algo de força para o filho, de dificuldade, ou o contrário, de proteção, de abertura, né? São sempre assuntos interessantes para olhar. Tem, sim, não é coincidência, né? E tem uma história ali, porque cria uma certa identidade. Sim. Né? Ou então as pessoas que têm a lua no mesmo signo, não precisa nem ser família. Você chega, você gosta de cara de uma pessoa, muitas vezes, né? Você sente afinidade. Isso é lunar, porque a lua é quem dá a nossa segurança. A lua tem a ver com a maternidade, com a mãe, com o cuidado, com a emoção, com o sentimento de confiança.
que é necessário para todo sobrevivente, porque Com certeza. vem primeiro do primeiro contato com a mãe. Agora, se você tem uma lua difícil no mapa, cheia de tensões, você não confia em ninguém. Não é uma questão da pessoa ser legal com você. Se for legal com você, você desconfia porque que está cuidando de você daquele jeito. Se não for legal, você confirma que está vendo, ninguém gosta de mim. Uhum. Então, o autoconhecimento, você olhar esses aspectos, é como se, de uma certa forma, você pudesse também, Bruno, separar o que é de quem. Por exemplo, uma questão kármica de família, né? Uma pessoa fazendo terapia, ela pode muitas vezes precisar cortar alguns vínculos com figuras da família, com a mãe, com o pai, às vezes com o irmão, uma irmã, que fazem mal para ela. Claro. Isso significa negar, não quero, não vou... Não, mas significa, por exemplo, não vou ser amiguinha, não vou ser amiguinho. Já me pariu, já me botou no mundo, já cuidou de mim, agora eu não quero esperar mais nada. Aí vai ser o quê? Vai no aniversário, vai não sei o quê, vai ligar, vai se proteger. Por quê? Mas às vezes vem aquela culpa, né? Sim, que aí vai trabalhar na terapia. Exato. Né? O mapa aponta questões e às vezes afunila, ajuda para você trabalhar isso terapeuticamente. Você vai fazer análise, você vai fazer terapia, você vai fazer trabalhos de autoconhecimentos, de vivências, mas você vai ter que tomar uma atitude e trabalhar essa culpa, porque, né? Não vou mais ver minha mãe, vou ver minha mãe só de mês em mês, ou só falar no telefone. Vai! Vai, porque é mais saudável para você e para ela, né? E realmente melhora, né? Alguns casos kármicos, muitas vezes a pessoa não consegue, a mulher, pensando em termo feminino, a mulher não consegue engravidar. Aspectos difíceis, por exemplo, de Plutão, que é o Todo-Poderoso, mas é o que traz controle, né? Poder sobre o outro, transformação. A pessoa tem um aspecto difícil de Plutão com a Lua, ou Plutão relacionado com a área específica da família, da mãe, não engravida. Porque a mãe não deixa, entre aspas, né? Não é que a mãe não deixa, não vai engravidar. Não, precisa morar longe. Morar longe, às vezes, geograficamente. A relação melhora, a pessoa vai cuidar. Porque essas relações de Plutão com os planetas pessoais, né? Planetas que caracterizam a pessoa. Quais são esses planetas pessoais? Só para a gente nivelar os mais próximos do Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Para quem também não está familiarizado, na astrologia, Sol é planeta. Isso. Sol e Lua a gente considera como planetas, são astros, mas a gente considera como planeta para efeito de interpretação. Então, na verdade, são pessoais, por quê? Porque eles são os mais rápidos e trazem reflexos imediatos no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. Né? Você fala, você não fala, você é Mercúrio. Você tem que tomar decisão, você acorda, não acorda, vai sair com chuva, não vai, é Marte. Né? Ou vai brigar, ou vai ficar quieto, é Marte. Relacionamento é Vênus. Um negócio, uma troca, um afeto. Né? O Sol, que é a sua identidade mesmo, né? ou sua consciência do que vai fazer. E a Lua, esse jeito de, não vou não, é melhor ficar em casa. Não, eu vou, mas eu vou com alguém. Preciso de colo, né? O seu sentimento de ter colo. Então, esses planetas pessoais ajudam você a direcionar, né? Não é uma coisa tranquila, mas, de qualquer forma, a pessoa tem que estar no controle dessas questões pela consciência. Certo. Não adianta você dizer, mude, ou julgar a mãe. Não é isso. Não, sua mãe, Ave Maria, se você já tinha saído, mudado. Não é dessa forma. Ela tem que tomar consciência, porque essas relações, que eu chamo entre tapas e beijos, né, são relações que, assim, se a mãe não se mete, minha mãe não gosta de mim, minha mãe não liga para mim. Se a mãe se mete, a mãe é invasiva. De uma forma ou de outra está errado. Está errado. E isso acontece nos relacionamentos amorosos também. Aí já seria com Vênus. Plutão com Vênus. Tem a intensidade, tem a paixão, mas também pode ser entre tapas e beijos. E, infelizmente, muitas vezes no sentido literal. De briga, de bater, de feminicídio, que é o mais comum, embora tenha mulheres que matam os homens também. Né? Porque são as relações de posse. De ciúme, e que às vezes, Bruno, são relações kármicas também, no sentido de resgates ou de outras vidas. A gente não tem como provar só pelo mapa, mas às vezes fica a sugestão de assim, tem um relacionamento kármico, e principalmente se você vê o mapa dos dois, né?
tem uma questão kármica aqui, e aí você pode descrever o que acontece naquela relação, né? Que assim, o planeta Plutão, ele não atua diretamente, que é o regente de Escorpião, ele é o estratégico, o estrategista. Então, ele é aquela coisa disfarçada, vai sair, tá, então a gente se fala depois. Aí ele vai seguir, ele vai não sei o quê, ele vai mandar alguém olhar, ver, e tá lá, nem sabe, já chegou, que bom que você chegou, sabe todo o caminho que a pessoa fez. E aquilo pode ficar doentio, então aquilo de novo do limite, né, dos planetas, o lado fluente, mas é Plutão quem salva, Plutão rege a própria morte. Então a transformação, quando você desapega, quando você perde algo por morte ou porque foi roubado, ou porque o tempo acabou, não precisa ser uma pessoa, mas então você respeita aquele ciclo, mas senão você fica tomado por aquilo e fica no controle, quer controlar tudo, quer que aconteça de tal forma. Isso é bem Plutão, e que dá um peso quando se trata de relacionamentos. Que aí você está querendo controlar o outro, você está com medo de perder o outro e você quer controlar. O que eu acho importante pontuar, fazendo a ponte com aquela questão antiga do autoconhecimento, que você perguntou no início, que o mapa ajuda nesse sentido, é você poder perceber que você não é um signo só. Então, quando você percebe características que é mais fácil a gente perceber fora, fulano é ciumento, fulano é não sei o que, fulano é controlador, fulano é isso, aquilo. Mas nós temos também característica daquele signo, daquele fulano que a gente está falando, no nosso mapa. Aí que vem a mandala com as 12 áreas, eu chamo de gavetas. Sim. 12 gavetas, e que cada uma delas, em princípio, está num signo diferente. Então, quando você percebe, por exemplo, uma característica dessa em alguém, nessa característica de ciúme, ou de possessividade, de controle, que eu chamo de controle remoto, que é uma característica forte de Plutão, ou de Escorpião, você precisa olhar no seu mapa em que área que está esse signo e esse planeta para fazer a sua transformação também, porque você pode estar vagando por aí sem saber que você também é um candidato ou candidata. Exato. Em alguma área da sua vida, ou é com o filho, ou é no trabalho, ou é com os amigos, né? Então, essa consciência, ela está em todas, a gente analisando em todas as gavetas, né? Tem a área do social, tem a área da mãe, tem a área do pai, tem a área da sua vocação, tem a área do trabalho, a área da saúde, a área do dinheiro, como é que você ganha dinheiro, a área das dívidas ou dos compromissos com os outros, a área do relacionamento amoroso. Vamos fazer o seguinte, ver se a gente consegue projetar aqui no mapa, para quem não, né, até para quem não conhece, a estrutura de um mapa astrológico. E aí a gente tem aqui os signos, as casas e, enfim, né, todos os planetas, pontos e os aspectos ali também. E aí, Gisele, sob a ótica da astrologia kármica, tá? Quais seriam as regiões do mapa que você, na sua análise, você diz assim, olha, eu bato o olho aqui, eu já vejo isso aqui, eu começo por aqui, ou isso aqui me chama mais atenção. É algum planeta específico? Falamos de Saturno, né, como senhor do karma, talvez seja, não sei se Saturno pode-se dizer que seja o planeta mais kármico, eu já ouvi até dizer que a Lua seria o planeta mais kármico, enfim. Ou alguma casa, ou algum signo, não sei se também se é possível dizer que existe um signo que seja mais kármico. A gente poderia dizer que o mapa inteiro ele é kármico, tendo esse princípio de que você não nasceu naquele momento por acaso, então os créditos e os débitos que você trouxe que estão revelados no mapa... Esse é o mapa do Flávio Dino. Faz parte da história da pessoa. Agora, na análise kármica, tem sim alguns pontos que, digamos assim, tem mais peso do que outros, no sentido de fazer essa ponte, né? Que aí são... Saturno é o divisor de águas, sem dúvida, porque ele é o limite. Saturno representa o limite. Sim. E Saturno é um planeta regente de Capricórnio, né? Cada signo tem um planeta regente. Saturno é o planeta que dá o limite da realidade. Você pode se descabelar, você pode fazer o que você quiser, ele lhe mostra ali, acabou. Ele é o senhor do tempo.
Então, ele tem a foice, ele corta, isso aqui acabou. Aí você... Era o último planeta conhecido até 40 anos. ainda é visível, o único visível a olho nu. É verdade. Então, veja que ele é o limite para quem? Para nosso olho. Depois que se descobriu o telescópio, se viu mais planetas para frente, Sim. né? Mas a olho nu ele continua sendo o último visível. Então, ele é o limite e Saturno... Essa metáfora é interessante. Né? Dele ser o planeta que coloca limite, por quê? Porque ele é o último planeta visível ele traça o limite ali ao mundo. Isso. E é interessante porque ele mostra esse tempo, ele é o senhor do tempo. Sim. Então, Cronos. Ele é o Cronos, não adianta você dizer, meu Deus, daqui a uma semana eu faço. Você pode dizer isso, mas o tempo não vai te esperar. Daqui uma semana a situação é outra. Né? Agora, você sempre tem seu tempo interno para jogar com essa demanda de Saturno. E ele é o limite, não no sentido negativo, ele é o limite como que dizendo assim, olha, a realidade é essa, você vai encarar, você vai passar por cima e ver o que tem lá de desconhecido, ou você vai se preparar melhor para fixar isso, para enfrentar isso. Então, ele não é um limite no sentido de fazer você desistir de cara. Esse é o lado infantil, ou o lado da dificuldade kármica que a pessoa pode trazer, do medo. Saturno é o medo. No extremo, ele mostra nossos complexos, nossos sentimentos de inferioridade, que você pode ir trabalhando durante a vida e ele se torna seu aliado. Aquilo que era seu ponto fraco ou medroso pode ser seu ponto forte, porque ele também representa a oportunidade de trabalho, de subida. Aí você se determina a ser aquele que vai ter a ambição de chegar onde você quer. É curioso você ter colocado isso, porque, pelo menos a minha percepção é que Saturno assusta, né, as pessoas. Sim. Então, cria-se aquela mística em torno de Saturno. Meu Deus, Saturno é como se fosse algo apenas pesado ou apenas ruim. E aí você está trazendo uma narrativa que mostra exatamente o oposto, né? E é o princípio de realidade. Então, assim, você vai passar aqui, passe, mas saiba onde você está pisando. Você está pronta para isso? Então, isso acontece, por exemplo, na área de trabalho, você está pleiteando um cargo, uma coisa, mas você não está pronto para aquilo. Exige inglês. Você não fala inglês. Como é que você vai chegar naquele cargo agora? Mas você pode se preparar para a próxima etapa. Então, ele também é o planeta relacionado com ambição. Ambição no sentido legítimo, né? Você pode usar ambição de maneira negativa, mas Saturno é quem rege Capricórnio, que é o signo que ocupa o ponto mais alto do que a gente chama o zodíaco padrão. Então, você ter ambição é legítimo, dizer, vou chegar ali. Agora, se você quer chegar ali, você quer chegar ali, você não quer chegar aqui nem aqui, não precisa chegar a qualquer custo, você tem que se empenhar para chegar lá, no tempo que for o tempo de lidar com os desafios, de subir a montanha, às vezes pede ajuda, às vezes não pede, que aí é outro desafio de Saturno. Ninguém vai fazer por você. Quando você está num desafio de Saturno, né, você traz isso kármico no seu mapa, aquela área de dificuldade, você não encontra ajuda enquanto você não clareia o que você quer. Não é que não encontra ajuda, coitado, vai ficar jogado para as traças. Mas assim, enquanto você não faz sua lição sozinha, você não encontra ajuda, some todo mundo. E isso é em função de onde ele está localizado no mapa. Isso é em função de estar localizado no mapa e em função dos aspectos que ele mostra, claro. Né? Aí é interessante, eu nunca tinha olhado... Saturno está ali na casa... A gente pegou aleatoriamente esse mapa aí do Flávio Dino, a gente não vai analisar, obviamente, mas é interessante que o mapa dele é o que a gente chama de um mapa padrão, porque ele é ascendente Áries. O meu é também. Né? O primeiro signo é o signo ascendente, então Áries é o primeiro signo, o mapa dele é o que chama o mapa padrão. Cada signo está na área que realmente ocupa, né, no céu. E aí o Saturno dele está lá, beirando ali a parte está um pouco na casa 12, que é uma área kármica. Você perguntou se tinha áreas, também tem. A última área do mapa é como se fosse a última vida. Então, veja, a gente não lida com certeza, mas lida assim, é como se. Por quê? Porque ali está escondido. Né? Então, a gente supõe, não, você tem isso na sua bagagem, mas você precisa ir lá cavar e ver o que é. Está escondido de você. E no caso do Flávio, ele tem
várias coisas que mostram que ele tem que ser independente, que ele tem que tomar iniciativa, que é o ascendente Áries, e o próprio Saturno ali, junto de um ponto do mapa dele, do Nó do Norte, que também é a missão de vida, é outro termo que eu uso muito na astrologia kármica, sua missão de vida. Né? O Nó do Norte e ascendente, o signo ascendente, que é como a pessoa chega, porque o ascendente ele está muito ligado com seu livre-arbítrio. Então, eu associo ele também com a missão, porque a missão ela não vem pronta e cai na sua cabeça. Você tem uma missão que eu suponho nessa perspectiva kármica que você escolheu ou foi escolhido antes de você chegar, e você tem que se lembrar dela ou fazer jus a ela. Durante sua vida você vai referendando, levanta, cai, toma iniciativa, volta de novo, mas ela está na linha da sua escolha, que é o signo ascendente, e todos os desdobramentos que tem no mapa, né? Mas ele tem um desafio grande ali, né? De ser autoridade, de abrir caminho. Áries é pioneiro, né? Áries é determinado, né? E tem vários planetas numa região só. Eu chamo as gavetas. Tem gavetas vazias, Marte, tem, né? Vênus, Sol. Tem uma lua em Gêmeos, então ele tem uma coisa com a comunicação, né? E de falar, que Gêmeos é o signo da comunicação, né? Mas ele tem um passado ligado a coisas de justiça também, que é o Nó do Sul em Libra, né? O Nó do Sul é a cauda do dragão. A cauda do dragão. E o Nó do Norte é a cabeça do dragão. Isso. E onde é que vem essa expressão? Não sei. Cauda e cabeça do dragão. Menino, não sei dizer de onde vem originalmente, mas eu sei que é um ponto, né, considerado como kármico e como sintonizando essa busca de equilíbrio de passado e futuro. Então, né? sempre nos signos opostos. Signos opostos. E também sinalizando... Mas aqui indica a missão de alma é a cabeça do dragão? É o Nó do Norte. O Nó do Norte. O Nó do Norte, que representa assim, para onde você pode se dirigir, né? Para onde você vai. Agora, tudo isso, Bruno, veja que tudo isso ele está no mapa como um todo. Então, você não pode... A gente, quando dá aula, a gente faz um corte didático. Eu faço assim, planetas do passado, presente e, entre aspas, futuro, que é a missão de vida. O que você veio fazer aqui? Para onde você vai se direcionar? É bem didático, porque, na verdade, o mapa ele é um quebra-cabeça. Você vai analisar uma área, um assunto, aí você procura, cadê o regente desse signo daqui? Para ver o desdobramento daquele assunto. Te leva para outra área. Chega lá, você encontra outra coisa. Então, você fica assim, vai de um canto para o outro. Agora, tem padrões que você também pode reconhecer como padrões importantes de concepção. Você vê o Flávio Dino, por exemplo, ele é Sol de Touro, né? Então, o Sol é o presente. O que você vê? Qual é a sua luz para essa vida? Esse é o signo de nascimento. O que você tem que mostrar? É uma luz em Touro, então materializar, ser consistente, estabilizar. Mas o regente de Touro é Vênus. O Vênus dele está em Áries. Então, veja que ele tem um padrão, um chamado para a vida atual de ser autoridade, de cuidar com decisões que ele precisa tomar, muitas vezes sozinho, mas de ser consistente e também de materializar coisas, que é uma função bem taurina, né? Estabilizar, fazer acontecer, né? Aí tem que ir ver. Mas tem questões kármicas ali chamando ele para se organizar no tempo, para construir as coisas, que é Saturno. Saturno sempre traz um recado de assim, não tenha pressa. Veja qual é o tempo certo. Então, é muito difícil de cara você olhar no Saturno para analisar se a pessoa não ajudar, porque Saturno ele é um divisor de águas entre você realizar coisas, ele é do sucesso ou do fracasso. Você realizar coisas ou de você ser o procrastinador. Tá. Aí você fica preso no medo, está sempre procrastinando. Seria um aspecto mais sombra, né? Sombra, isso. É um Saturno mal trabalhado, vamos dizer. Isso. A gente até usa essa expressão mesmo, como sombra, né? E tem alguns pontos no mapa que eles sempre me chamaram a atenção. E eu não encontro com tanta facilidade
boas explicações sobre eles. O primeiro é Quiron e o outro Lilith. Sim. Como é que você vê esses pontos, Gisele? O Quiron é associado ao mestre completo, né? Então, Mas é uma ferida, né? é, Que aí remete remete a ao cuidar de uma mito. ferida, né? Cuidar de uma ferida ali, mas também pode sinalizar possibilidades que você tem de explorar vários conhecimentos. Aí vai depender de onde ele está, se você vai usar aqui para trabalho, se vai usar para a vida pessoal, né? Se você vai cuidar daquela ferida. Então tem que olhar com cuidado onde está Quiron. E Lilith, que é o lado Mas transgressor. só voltar um pouquinho para aqui. Quiron seria um mestre completo. Sim. Completo no sentido de que Quiron conhece todos os departamentos da ciência, da cura, da filosofia, da matemática, da astrologia, né? Então, simbolicamente, ele traz a possibilidade, entre aspas, de você ser o que você quiser, ou de você fazer o que você quiser. Só que ele tem uma função, porque Quiron, de qualquer maneira, né, tratando aí de mitologia, Quiron é como se fosse um corregente de Sagitário, na medida em que ele era um centauro. Isso. E os centauros eram baderneiros, estupradores. Quiron era diferenciado. Exato. Né? Quiron era diferenciado. Ele usava os dons e os talentos e ensinava isso para os outros. Então, ele também tem uma natureza de ajudar a dar um direcionamento para não se perder. Né? Então, agora, ele pode estar associado com esse aspecto de cura mesmo, não somente a cura da sua ferida, mas qual é seu jeito de curar as coisas na vida? Né? Para a gente não ficar, vamos dizer assim, restrito ao mapa do Flávio Dino. Digamos que um Quiron na casa 2, por exemplo. Que mensagem ele passaria, por exemplo? A casa 2 é a casa de talento para ganhar o seu dinheiro. Então, eu poderia estar incorporado. Outra vertente de Quiron é a justiça. Né? Então, o Quiron pode, na casa 2, você pode ganhar dinheiro com Quiron. O que é isso? Você pode ter várias possibilidades, né? A área da justiça, a área de cura. O Dino tem Quiron na casa 12, tem uma questão kármica aí de vida passada, né? Que ele pode precisar usar, trabalhar, né? Então, o Quiron traz essa perspectiva. Na casa 2, que é a área financeira, antes do financeiro, é que dom você tem para ganhar o seu dinheiro por você. Esse é o sentido da área do dinheiro. Assim, vou ganhar dinheiro, não vou ganhar dinheiro, sim. Que dom você tem para ganhar dinheiro? Você pode ganhar dinheiro de herança, é outra área. Você pode ganhar dinheiro de investimento, é outra área. Né? Agora, a casa 2 é como você materializa as coisas que você quer e as coisas que você começa. Né? Então, um Quiron na casa 2 traz a possibilidade de você fazer muitas coisas, mas precisa ter um aspecto quironiano aí, ou ter uma direção, ter um propósito, né? Que não está muito ligado à questão filosófica também, às perguntas, por quê, para quê, né? Onde eu vou, quem eu sou, questões existenciais, como Júpiter, né? No Sagitário. Então, na verdade, a questão kármica, ela está no mapa como um todo, até porque, como eu disse, são os créditos e débitos. Agora, os planetas diferenciais, Saturno é um divisor de águas, a casa 12 está muito ligada, a Lua está ligada também, que a Lua é o nosso lado incondicional de ser, né? Nosso lado automático, vamos dizer assim. Então, o signo lunar simboliza algo que você já traz espontaneamente na sua bagagem. Então, você não precisa se lembrar para se comportar daquele jeito, daquele signo. É meio que instintivo. Instintivo, mas também de buscar segurança. Sim. Né? Então, você tem uma lua, por exemplo, na área profissional, quando você está ameaçado, pode ser que você vá trabalhar para poder resolver aquela questão que está te ameaçando. Você tem na área da família, pode ser que quando você está se sentindo precisando de colo, você vai para a casa de sua mãe, ou você vai para o colo de alguém dentro de casa. Né? Na área de relacionamento, você vai buscar o parceiro, a parceira, quando você está em desequilíbrio, porque a lua são nossos altos e baixos, nossos humores, né? Nossos jeitos de ser, nossa característica que a gente age sem pensar.
no sentido de preservação, né, de se cuidar, ou também de cuidar do outro. Como é que você dá colo para o outro? Como é que você pede colo? Isso está na Lua. E a partir também das relações com a mãe. A mãe biológica ou a mãe que fez esse papel. Se teve, né, que às vezes a Lua está tensa também, e mostra que tem uma ausência de mãe. Aí aqui tem uma outra história. Mas se quiser, vamos seguir por essa história aí. Sim, as coisas kármicas estão no mapa inteiro. E a Lilith? Começou Sim, a falar e da a Lilith. Lilith é a transgressora. Lilith tem um simbolismo de um aspecto que a gente tem de transgredir, né? No bom ou no mau sentido, né? A transgressão somente no sentido de que ela não vai te pedir licença, de que ela não vai programar. A forma de Lilith se manifestar, ela traz de uma certa forma, eu falei transgressor, mas é como se ela trouxesse também um lado, vou chamar entre aspas, um lado verdadeiro, um lado espontâneo que pode estar comprimido lá. Um lado autêntico? Um lado autêntico, isso, perfeito. Um lado autêntico. Mas que não está saindo, que você, ou que você tá reprimido, está reprimido, ou que só sai naquelas situações. Né? Por quê? Porque você precisa, para você soltar ela, você tem que soltar espontaneamente. Você não pode programar, não, porque ela é transgressora, ela não vai te pedir licença. Isso lembra um pouco a Lua, né? De ser alguma coisa meio... Não no automático, assim, que você faz... No automático, sim, mas na expressão do comportamento, não. Porque a Lua ela tem mais necessidade de proteção. E Lilith, não. Você soltar. Ah, sim, no sentido de soltar. No sentido de soltar. Verdade, no sentido de soltar, porque você... deixa eu tentar expressar melhor. Como é que a Lilith aparece? Quando você tem uma oportunidade, né, de expressar aquele tema, onde está a Lilith, pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento, pode ser digamos que esteja uma vocação. Tá. Quando você tem uma oportunidade, você sem querer aquilo aparece, né? Vamos dizer que você gosta de dançar, coisa e tal, né? Mas você não dança. Né? Aí você está num lugar lá, assim, quieto, né? Alguém chega e diz assim, fulano, vem dançar. Você não tem tempo de dizer não, né? E aí sua dança sai. Né? Vamos pensar uma Lilith em Leão, por exemplo, né? Mas você tem outros aspectos de timidez, né? Mas essa Lilith em Leão, Leão já se sente no máximo, né? Ela, para aparecer, ela não pode pedir licença, mas ela sai de uma maneira que não é programada. Tipo assim, alguém te joga no fogo. Né? Ou então pode ser uma Lilith em Gêmeos. Né? Você tem a oportunidade, você está quieto, você não sei o quê. Aí você tem alguém chega e está conversando, está no grupo, está no auditório, que seja, está ali. Não, quer ver, mas fulano sabe disso. Você toma um susto assim, e olha você lá falando, porque não lhe deram tempo. A Lilith é assim, joga no fogo, né? Ou você se joga, ou alguém cria uma oportunidade de você colocar. Mas uma coisa interessante, Bruno, quando a gente começa a trabalhar com astrologia, seja ela de que linha for, a gente não usa tudo. Porque você vai afunilando, vai criando o que eu digo, a marca registrada, né? E você vai percebendo também que você precisa prestar atenção. Nesse mapa, a sua atenção é essa, nesse outro, a atenção é aquela. Né? Porque a pessoa vem num momento que tem aquela sintonia também com o que ela precisa, né? E qual é a demanda. Então, e também por preferência, porque a gente também tem estrelas fixas, a gente tem os asteroides, alguns que pode colocar e que faz sentido, e que às vezes você usa para astrologia mundial, não quer usar na astrologia pessoal, porque senão o mapa fica muito poluído. E depende da preferência e da intimidade que o astrólogo tenha com esse ou aquele ponto. Né? E às vezes são épocas que você começa a prestar mais atenção à Lilith, começa a prestar mais atenção, olha, de novo uma pessoa com isso, aí você começa a prestar mais atenção naquilo, porque seu mapa também está em movimento. Verdade. Né? Verdade. E até a sua sinastria com o cliente acontece automaticamente. Eu me lembro no início logo que às vezes a consulta estava amarrada, sabe quando está amarrada e você...
Meu Deus, aí o que eu olhava a casa 9, quando eu vi, estou me lembrando de um caso específico aqui, tinha uma coisa bem saturnina, quer dizer, uma pessoa que busca ajuda, mas ela tem medo de mexer naquilo, ou ela se reserva o direito de não mexer, ou ela não quer. Aí mudei a abordagem. Porque sabe quando você está quase que batendo de frente com o cliente? Como é que você vai bater de frente com o cliente que está buscando ajuda? Mas tudo se fechava, tudo não era. Aí você muda a abordagem. Pronto. Aí você quebra aquele medo, você quebra. Mas você precisa prestar atenção. Né? Então, cada cliente é um aprendizado para a gente também. Né? De autoconhecimento, de sensibilidade, de preparo para dizer o quê e de que forma, né? Porque é um momento onde você está compartilhando, né, a intimidade da pessoa e o seu conhecimento, né? E a sensibilidade que a gente tem, muitas vezes, para dizer ou para deixar a pessoa chorar, se for o caso, né? Quebrar barreiras que você às vezes nem sabia o que está por trás ali. Então, conversar, saber onde está aquele nó, ouvir a história daquele nó ali é interessante e solta coisas, né? Prepara a pessoa para uma terapia, prepara a pessoa para dar um salto em questões que ela está pronta e precisava de um aval. Posso fazer uma ponte com outra coisa aqui? Minha cabeça vai a mil, assim. A ideia é essa. Às vezes não, sempre a gente vê o mapa, para você ver o mapa que estava ali, né? O mapa do Dino ou qualquer outro mapa. Os planetas, entre aspas, eles se materializam como pessoas ou como deuses. Então você fala, porque esse meu Saturno na casa 7, a casa 7 é a área de relacionamento de compromisso. Sim. Em princípio, um casamento, uma convivência, uma sociedade. Então, esse Saturno na casa 7, que está ali quando você nasceu, você vai encontrar pessoas que vão fazer esse papel de Saturno. Um Saturno pai, aí você procura uma pessoa bem mais velha, de idade, ou mais velha de comportamento, mais séria, ou alguém que julga mais. Aí vai depender de como está esse Saturno. Mas assim, ele tem nome. Aquele Saturno é o João que você casou, é Maria que você casou. Aí você descreve o marido da pessoa. Como você está descrevendo meu marido sem conhecer? Por quê? Porque ela faz aquela escolha. E às vezes é um carrasco. Se você não muda, não dá atenção, meu trabalho me diminui, porque Saturno é autoridade. Certo. Então, se casar com Saturno, casou com Saturno. Ou é o pai, ou é alguém que está ali te cobrando o tempo todo, ou que não está dando atenção ao seu trabalho, ou o contrário, alguém que está sempre olhando que você tem um lugar importante ali. Isso é uma construção. Interessantíssimo isso. Às vezes um Netuno, dou um mesmo exemplo de área. Uma pessoa que tenha no mapa de nascimento Netuno nessa área de relacionamento, Netuno é o do sonho, da idealização, da fantasia, né? Do amor incondicional, da compaixão. Né? Então, cabe todo mundo ali. Um Netuno na casa 7, dificilmente a pessoa que tenha Netuno ali fecha relacionamento. Então, aquela pessoa que se o outro não acabar a relação porque a relação não está boa, não, aquela pessoa de Netuno na casa 7 encontrou, acha que está namorando ainda, que está casando, ou vai, encontra. Não fecha, porque ali cabe todo mundo. Né? Basta sair da vista para ficar interessante de novo. Então, são nossos sonhos. Se você não der vazão a esses sonhos de outra forma, cada casamento é um sonho até casar. Casou, entrou na realidade, adeus. Você já, puxa, antes de casar ela não fazia isso, ele não fazia aquilo. Por quê? Porque era um sonho, não era realidade. Aí você tem que trabalhar esse Netuno para outras áreas, arte, trabalhos sociais, trabalhos espirituais, espiritualistas, enfim, para você não jogar tudo em cima do coitado ou da coitada que você se casou. E Netuno é conhecido como planeta geracional, né? Isso. Urano, Netuno e Plutão. Isso. Ou seja, eles teriam um impacto
Seria essa Impacto expressão? em gerações. Gerações. Mas Como é que é aí isso? que faz a diferença a área onde ele está. Então, por exemplo, a geração de Netuno em Libra, que é a minha, a época do amor romântico, né? Só para explicar um pouquinho, por que isso? Porque Netuno passa muito tempo Muito tempo num signo. em cada signo, né? Uhum. Então, É a tal coisa do ciclo do planeta, né? Saturno tem um ciclo pessoal 27, de 30 anos, entre 27 e 30 anos. Netuno é 164 anos, mais ou menos. ou seja, em Se cada você nasce signo com ele Netuno passa, em Libra, só 164 anos depois pra ele vai Libra. voltar para Libra. Então, isso cria uma geração de pessoas que Imagina. nasceram com Netuno em Libra, aquela geração das pessoas românticas, das pessoas isso, aquilo. A geração do Netuno em Escorpião foi uma época muito de sexo, droga, rock and roll, não sei o quê, né? Muita gente morreu de overdose Sim. na época de Netuno em Escorpião. E aí, assim é com todos os outros planetas mais lentos, né? Urano e Plutão. Então, eles ganham mais importância na área, na gaveta que eles estão. Então, no seu mapa, ele está em que gaveta? Profissional, na área financeira, na área de saúde. Então, aquilo se particulariza para você pela área que ele está. Qual é a ação naquela área? Como é que você se reconhece naqueles princípios, naqueles assuntos da sua vida? Entendeu? E aí, o individual. Por isso que hoje em dia, Bruno, eu inclusive não faço mais curso de formação. Tá. Eu foquei, já tem alguns anos que eu foquei somente em curso de autoconhecimento. É como se casasse a psicóloga com a astróloga de um tempo para cá, né? Também trabalho como psicóloga. E aí tem muita gente boa, inclusive muitas escolas fazendo cursos de astrologia, então eu indico essas escolas, tem cursos online, né? Mas eu me reservo mais com o trabalho de autoconhecimento e também, se a pessoa já trabalha com astrologia, aí sim, dar uma supervisão, mas eu ensinar, formar astrólogo, não faço mais isso, fiz isso muito no início. Entendi. E pelo que eu estou entendendo, dá para a gente fazer um paralelo entre os planetas e alguns arquétipos, né? Sim, sim. Sim. Porque essa linguagem dos símbolos, né, é uma linguagem muito junguiana. Né? E Jung usou muito da astrologia. Né? Às vezes as pessoas apagam por preconceito a relação positiva da astrologia com a psicologia. Com a psicologia, a astrologia é muito mais antiga. Sim. Né? Mas a questão de que a astrologia acaba facilitando várias áreas de conhecimento é exatamente pela relação simbólica. Né? E também tem o lado mitológico. Exato. Né? Cabe todas as mitologias. Você pode fazer a correspondência de todas as mitologias. Grega, romana, africana. Né? É muito lindo. Eu sou super suspeita de falar de astrologia de um modo geral. Mas é mesmo. E, Gisele, um outro ponto ainda em relação aos signos, que diz respeito a sequência que eles têm no zodíaco. Tem alguma lógica oculta, vamos dizer assim, nessa sequência, assim, signos que estão abaixo da linha do horizonte, os signos que estão acima. Dá para fazer alguma conexão com eles nesse têm, sentido? essa sequência não se altera, né? Sim. Não se altera. Então, tem alguma, vamos dizer assim, alguma historinha contada aí nessa sequência? Menino, eu nunca parei para pensar sobre isso, dessa coisa da sequência, não. O que a gente tem é que, assim, essa sequência não se altera, certo. Né? Então, se você tiver Áries no ponto alto do mapa, o que vem depois é Touro. Claro. Né? E a questão dos elementos, que dá para a gente fazer vários agrupamentos dos signos, o que tem de similaridade ou o que tem de diferença entre eles, né? Os masculinos com os masculinos, os femininos com o feminino. Esse agrupamento, acho que dos mais comuns é o da associação com os 4 elementos, né? Fogo, terra, água e ar. Isso. Mas também tem a divisão entre masculino e feminino, no sentido de yin ou yang, né? Uhum. E também no sentido de modo de ação. Os que são mais diretos, os que são mais receptivos, né? E os que são mais rígidos.
Só para a gente situar um pouquinho aqui em relação aos 4 elementos, os signos, qual que seria a característica principal deles? Os signos de fogo. Sim, o signo de fogo, que é leão, pela ordem, Áries, Leão e Sagitário, né? Eles têm uma característica em comum de impulsividade, né? Cada um deles vai ter diferença, né? Mas entre eles de comum do elemento é assim, o fogo, que é o impulso, a coragem, o abrir caminho, o se mostrar, o princípio de ação, que são masculinos. Né? Os outros masculinos são o de ar, Gêmeos, Isso, Libra e Aquário. Né? E o ar é a comunicação. A pessoa se confunde às vezes porque aquário é signo de ar, aquário é signo de ar. Signo de ar. E Libra também, né? Então, tem a ver com a comunicação, tem a ver com as relações, tem a ver... Porque Aquário tem a comunicação também, muito a comunicação de intuição, né? E pensamento avançado. Uma outra era, quase outra era, a utopia, que a utopia hoje não é utopia amanhã. Sim. Então, tem em comum essa coisa da comunicação e da liberdade e do movimento. Libra foge um pouquinho disso, porque fica na relação com o outro, tentando achar um equilíbrio, mas é também um signo de relação. Aí vem os femininos, né? Touro, Virgem e Capricórnio. Terra. Os femininos seguram, são mais retentivos. Né? Então, esses de terra são os construtores. O que tem em comum? A construção, a matéria, a realização. Né? Os de ar é tudo pensamento. Eu falei mesmo o quê? Né? Os de terra não. Está aqui o que você me pediu. Está concretizado, ou escrito, pintado, printado, né? Está realizado. Então, os de terra ajudam na realização das tarefas da vida. E os outros femininos são os de água, Câncer, Escorpião e Peixes. A água é emoção. Totalmente. Total. Né? Vai tomando a forma daquilo, do recipiente que vem, mas também movimenta. Não vamos pensar que os femininos são mais frágeis do que os masculinos, no sentido astrológico, não. São forças diferentes. Né? O feminino da emoção segura tanto ou controla tanto, e às vezes até mais do que o masculino. Né? Mas os de água são os sentimentos, as emoções que vão se ampliando e pegando Peixes como o último de água e o último signo, você vai ampliando esses sentimentos que vão ficando, de uma certa forma, sem direcionamento próprio, porque ali cabe todo mundo, cabe a humanidade, pensando em termos positivos da característica de Peixes. No sentido negativo, é o sem noção. Essa sociedade capitalista, não sei o quê. Não vou fazer nada, porque não vai levar a nada. Mas você fica o dia inteiro tomando uísque melhor na casa do vizinho, que paga, que você não paga nada, está lá tomando uísque. Mas você, não, isso é um absurdo, eu não vou pagar para essa sociedade. Então, isso é um vagal, é um lado bem extremo negativo, viajandão de Peixes. E o lado superior é esse, né, de empatia, sororidade, inclusão, compaixão, né? São características piscianas. Eu saio de mim, eu me entrego para uma causa maior. Mesmo que isso seja situacional, não é uma fantasia. Você não vai virar Soror, não sei das quantas, nem santo. Mas aquele seu interno, e Peixes também traz muito aspecto vocacional, como algo da entrega, do ofício, um sacro ofício, que pode precisar de um sacrifício. Né? A entrega. Né? Então, os capacete branco, o povo da Cruz Vermelha, o outro que trabalha sem ganhar porque não precisa, então, na causa social filantrópica. Né? E, às vezes, é uma entrega no sentido espiritual. Assim, não quero que ninguém saiba que eu estou fazendo isso. Quem precisa de botar microfone, megafone, é leão. Holofote é leão. Né? Peixes, não, no sentido puro, não precisa. Ele precisa ver que aquilo deu certo. Né? Então, nossa, que bom, que ótimo. Ninguém sabe que ele está por trás. É o bastidor. Né? É o bastidor. E me diga uma coisa, dá para
conciliar a astrologia com tarô? Dá, dá. Na verdade, Bruno, o que eu tenho percebido é que todos esses, vou chamar de oráculos nesse momento, né, todos esses oráculos ou essas formas de autoconhecimento, é, são instrumentos que trazem símbolos, que lidam com símbolos e que ajudam a decodificar determinadas situações. Né? Eu não tenho conhecimento profundo de tarô, mas tenho amigas que são tarólogas. Tem um tarô de Liz Green, que é um tarô astrológico, Certo. inclusive. Mas, assim, até onde eu entendo, o tarô, por exemplo, se propõe a questões assim a respostas mais objetivas para perguntas. O jogo diz isso, não sei o quê, mesmo lidando com os símbolos. E a astrologia lida muito mais com o processo, né? Porque você olha um mapa de nascimento, não, isso aqui é seu para a vida toda. Exato. Não muda, né? Não Inclusive, muda. para quem não tem Não dá essa para pegar uma familiaridade, borracha é e apagar. importante esclarecer que o mapa de nascimento, o mapa astral, vai ser o mesmo Vai ser a o vida mesmo. inteira. Não muda. Agora, o que vai mudar é muda... a abordagem, eventualmente a interpretação, de acordo com quem vai ler o mapa. Isso como uma coisa que seja a sua estrutura, Sim. para você conhecer, como eu disse, seu manual de instruções, Exato. sua bússola, seu livro de vida. Agora, o que muda? Fundamental, O inclusive. livre-arbítrio que você tem a cada etapa da sua vida, porque você nasce bebê. Então, quem cuida de você são seus pais ou quem está cuidando de você, né, como naquela vida. Quando você vai avançando de idade, de conhecimento, você se torna responsável por aquela vida que você veio viver. Então, você vai fazendo opções para melhorar aquilo. Né? Voltando à ideia da planta, da mangueira ou da macieira, né? Diz, não, eu sou uma macieira e dou maçãs, o que eu quero mais? Você larga o Deus dará, morre antes da hora, não dá frutos. Então, sempre esse cuidado de saber para onde você vai. Então, o mapa básico, ele não muda. Você pode fazer em qualquer lugar do mundo, o seu mapa é o mesmo. Se você der os mesmos dados, o seu mapa de nascimento é o mesmo. E aquela alma está ali. E a Revolução Solar, sabe? Sim, a Revolução Solar, nem todos os astrólogos trabalham isso aí, são métodos que as pessoas escolhem, os astrólogos escolhem para usar. Alguns astrólogos nem consideram, a Revolução Solar, não, o interessante são os trânsitos, as progressões. Porque os trânsitos são os planetas do jeito que estão no céu, você pegar e jogar em cima do mapa para ver que área da sua vida aquilo mexe. Tá. A Revolução Solar é o que a gente chama um mapa do aniversário. Eu associo com um capítulo. Todo ano você tem um capítulo. Né? Seu livro de vida é o de nascimento, está tudo ali. Mas todo ano você tem a oportunidade de trabalhar um capítulo. Isso é o mapa da Revolução Solar. Aí tem astrólogos que acham que tem que indicar onde a pessoa, que parte do mundo ela vai passar o aniversário para ser melhor para ela, para aquilo que ela está querendo. Eu já vi isso mesmo. Outros que acham que tem que tirar sempre para o local de nascimento. Ela nasceu aqui, tem que tirar aqui. E outros que tiram para onde a pessoa efetivamente passou. Eu sou dessas. Eu gosto de tirar a Revolução Solar no local que a pessoa passou o aniversário. Não sou a favor de indicar para onde a pessoa vai. Conheço pessoas que foram, né, num bate e volta. É uma responsabilidade. Isso. Né? Vai dizer, olha, você tem que ir lá para Istambul. Aí a pessoa vai, chega no aeroporto e volta. E depois você tem dinheiro para ir para ali, você vai... Então, são coisas... Né? Infelizmente, isso é um julgamento que eu estou fazendo, eu não trabalho assim, mas assim, você tem que ir movimentando isso. Eu acho que se você vai ficar um tempo, você vai passar um aniversário, beleza, mas ir e voltar, qual é o sentido disso? Então, para mim, a pergunta central do trabalho de astrologia com autoconhecimento, seja o mapa de nascimento, seja o mapa do ano, é você ter um propósito. Né? Um propósito. Agora, se a pessoa me diz assim, eu posso estar aqui em Paris, não sei onde, peraí, então eu vou tirar o mapa para todos esses lugares e te dizer se muda alguma coisa você passando nesses lugares. Então, eu dou o foco. Às vezes, muda o signo ascendente, que é o quê? A missão do ano, o projeto do ano. Então, o mapa do ano, pela Revolução, por esse método, Bruno, o que eu acho interessante é que ajuda a pessoa a conhecer um pouco mais de determinadas gavetas do mapa dela
que não estavam em evidência no mapa de nascimento, por exemplo. Vamos supor que você tem um signo ascendente na Revolução Solar que pega uma área difícil sua no mapa natal. Aí, naquele ano, aquilo vem para sua mão, porque o signo ascendente tem a ver com o livre-arbítrio. Poxa, esse ano eu vou estar lidando melhor com isso. E as pessoas relatam isso. Ah, eu estou me sentindo mais assim. Elas descrevem sem você sugerir nada. Ah, eu estou sentindo esse ano... Pois é, isso... ascendente tal. Incrível. Aí vai lidar com comunicação, se for um ascendente gêmeos, ou então traz a questão dos estudos, ou das grandes viagens. É um ano que você pode ir para o exterior. Puxa, eu estou programando isso. Porque o mapa não é uma adivinhação. Ele ajuda você a otimizar suas escolhas, ou a otimizar aquilo que, digamos assim, que já está ali no entorno. Entendi. Claro, claríssimo, entendeu? Claríssimo. E eu me lembro, eu não sei se você ainda se vale dessa ferramenta, tinha uma ferramenta que você chamava de SOS. Sim, eu criei. Existe, Chamo. Pois é, eu lembrei disso e fui olhar, né, porque tinha uma... porque eu lembrava que tinha alguma nomenclatura específica, mas que não era o mapa. Era uma outra ferramenta. Me parece que era alguma coisa mais para uma questão mais emergencial, mais localizada, vamos dizer assim. Né? Sim. E aí eu vi lá, SOS, eu lembrei isso. Na verdade, é o mapa, é o mesmo mapa, né? Mas por que eu batizei de SOS? Não para a pessoa ter uma urgência, às vezes tem. Eu preciso mexer tal coisa, preciso tomar decisões. SOS. Mas eu batizei de SOS principalmente pelo propósito. Porque assim, quando você vai fazer uma consulta com o mapa, uma consulta, vamos dizer, do tempo normal, 1h30, você vai... É uma consulta que eu chamo de autoconhecimento, que a gente vai falar de praticamente todas as áreas dentro desse tempo. Quando você vai para essa consulta que eu batizei de SOS, o instrumento é o mesmo, é o mapa, mas eu vou dar foco. Às vezes a pessoa fala antes, às vezes fala na hora de começar a consulta. Relacionamento. E é interessante porque o que ela está querendo é aquilo que está chamando a atenção. Isso aqui é interessante, por isso que eu batizei de SOS. Assim, eu posso falar só disso. Então, o que eu falo? Eu apago todo o resto do mapa, eu vou dar foco naquela questão. Olha, tá assim, é isso que é o central agora. Então, tá assim, tá difícil. Né? Você terminou um relacionamento, você está começando um relacionamento, ou então filhos, você está querendo engravidar, ou casa, você está mudando de casa. Não, eu estava pensando, pois é. Está vendendo alguma coisa, está lidando com imóvel de família. Então, não é uma adivinhação. Aquele foco está ali porque a pessoa trouxe aquilo, ou então ela não diz qual é o foco, mas ela diz, não, eu quero que você me ajude nesse momento. Aí é circunscrito pelo tempo, que é um tempo menor. Tá. Aí ela joga a responsabilidade para eu dar o foco. E aí o foco é claro. Né? Mas quando a pessoa pergunta o que é, o foco está ali. Porque os planetas sinalizam o ciclo que a pessoa está. Você já sabe qual é o assunto que ela quer. Então, você vai no foco, tem milhões de outras coisas acontecendo. A vida não fica congelada. Mas, naquele momento, o interesse dela é naquilo. Então, o SOS dá um foco. Pois é, eu não lembrava exatamente qual era a função do... Aí, pessoal, eu quero um SOS. SOS, pois é. E aí, eu vi lá... organizando minhas coisas, um dia desse eu disse, eu vi lá. Isso foi muito tempo mas, pessoal, depois. faça um mapa astral com Gisele, tá? E esse SOS me ajudou também, porque a gente também aprende, né, a ser mais sintética. Tá. Você já viu que eu falo demais, né, Bruno? Também porque eu falo do que eu adoro, né, do meu trabalho. Mas, assim, o SOS me obriga a ser sintética também, porque no início eu ia vendo as coisas, vendo e ia desdobrando. Agora não, a pessoa precisa disso, você tem que dar um foco nisso. Então, você junta uma coisa com outra. Né? Se é a consulta mais demorada, não. Aí você tem tempo, pergunta aqui, fala ali, você pergunta. Sim. Mas o SOS é interessante. Muito. Gisele, maravilha, assim, adorei nossa conversa. Eu também. Acho que teria... adoro falar assim, de astrologia. Eu fiz umas anotações aqui, teriam várias outras... questões aqui. É um assunto inesgotável aqui para nós, fala a verdade, Bruno, com certeza. Né? Fascinante, certeza. Apaixonante. Com certeza. Mas é bom também que a gente já deixa material para a próxima conversa. Sim. Tá? Eu queria te agradecer, se você quiser falar um pouco do seu trabalho,
em que ele consiste, elaboração de mapa, SOS, acho que está claríssimo. Sim. Como é que as pessoas te encontram? Fique à vontade, viu? Então, Sim. Aí, hoje em dia tem aqueles canais todos. Eu sou a pessoa mais difícil de colocar as coisas nos canais. Eu sou meio lenta para isso, né? Coloco. Mas, na verdade, é o WhatsApp, né? Eu posso dizer o número claro, que é 71999536858. Isso é o WhatsApp, que hoje em dia todo mundo fala, é mais fácil. Me acha nas redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube. Tem vários vídeos no YouTube, que são vídeos, eu acho que são interessantes, tem assuntos diversos. Eu acho que eu tenho uma característica de falar, procurar ser o mais didática possível, né? Porque assim o astrólogo pode acompanhar e o leigo também. Então, no YouTube tem vários temas, vocês podem achar também. E as consultas são essas duas: a consulta que eu chamo de autoconhecimento, que é uma consulta mais demorada, e a consulta que eu chamo de SOS, que é quando a pessoa quer dar o foco na questão que está preocupando, ou que está querendo tomar decisão. E os contatos são esses, né? Tanto, eu gosto de frisar que tanto a SOS como a consulta mais demorada, elas são profundas. A diferença é de objetivo. Você tem um objetivo de autoconhecimento, é a consulta maior. Você tem um objetivo de entender aquela questão, é a SOS. excelente. É isso Recomendo aí. todos os dois. Gisele, gratidão imensa. Eu te agradeço também, adoro. Até a próxima, com certeza. Muito obrigada.